Fala super craques, Brasfoot FC aqui na voz para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica para você que está começando um save. Pá! Vou jogar Brasfoot hoje, vou começar um save do zero. Quando você assume aquele primeiro time, o que fazer quando a gente assume, né, a equipe aqui no save? Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que ter noção aqui é da grana, tá? Porque além de derrotas, o dinheiro também pode fazer com que você seja demitido. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é olhar suas finanças. Você tem 3 milhões de reais, certo? Você tem 294 mil de salários. Você multiplica esse valor por 10 meses. Eu vou jogar 10 meses aqui, porque o mês de janeiro já acabou e dezembro o seu time quase não joga. Então vamos fazer uma conta aqui de 10 meses, né? O certo é 12, mas 10 porque você joga alguns jogos no estádio, tem alguma graninha. Então tá aqui, você tem 3 milhões de reais. Se o total de salários do seu time é 294 mil, você multiplica por 10 para ficar uma conta mais fácil. Então no total você vai pagar 2 milhões 940 mil reais pelo total dos 10 meses. Então você já não pode gastar aquele dinheiro que você tem lá, ou seja, você já não contrata jogador nenhum no começo da temporada. Inclusive, ensinei no vídeo anterior aí a você jogar um modo carreira nível hard, que é desabilitar os contratos automáticos, né? Você renovar tudo manualmente, né? E só vender quando o contrato terminar. É uma das formas de jogar também. Mas a primeira coisa que você faz aqui é já olhar suas finanças para saber se você pode contratar ou não. Comecei com o time aqui da 4ª divisão. Se você começar com o time de 3ª divisão, a grana é uma. Se você começar em time de 2ª divisão, a grana é outra. Se você começar em time de 1ª divisão, a grana é outra, tá? Então depende muito do time que você pega. Então você faz as contas e vê o que dá para você fazer com o dinheiro. Aqui no meu caso, como eu peguei um time de 4ª divisão, então eu não tenho dinheiro para contratar ninguém. E mesmo que eu venda algum jogador ou qualquer jogador que seja, não vai dar para contratar ninguém. Diga-se de passagem aqui, vou vender o Matheus Aurélio, 84 mil. Não fez nem cócega. Tá vendo? Pronto, ó, 3 milhões 315. Então, essa grana, ela só diminuiu na questão do salário, né? Que o salário de 291 mil passou para 281 mil. Então, no caixa mesmo em si, né, não fez diferença nenhuma. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a grana. E uma coisa muito importante também, para você destacar aí, para você anotar no seu caderno, qual é o tipo de modo carreira que você vai fazer também, né? Se é um modo carreira reconstruindo, pegando um time que já foi gigante, que hoje está em divisão inferior, um time que não ganha nada e agora você quer que ganhe, né? É um time que já ganhou no passado e tem muito tempo que não ganha título, você quer fazer o time brigar ali por título mesmo, né? Então você tem que saber o tipo de modo carreira que você quer, certo? Aí você sabendo o tipo de modo carreira que você quer, você tem o norte do que você vai querer fazer no Brasfoot, tá? Então vamos lá primeiro para a grana. Beleza, não mexe no dinheiro, seu dinheiro não vai dar, né? Se você tiver um time melhorzinho aí, você consegue comprar 1 ou 2 jogadores. Muitos jogadores pegam jogadores por empréstimo nessa primeira janela. E eu vou ser sincero pra você, eu não pego porque, mais um detalhe, que eu tô falando de mim e fica uma dica pra você também. Eu olho muito o salário do jogador. Mesmo se eu tivesse uma grana aqui, se eu tivesse 15 milhões pra contratar e eu fosse aqui na janela, o meu maior salário do time é 18 mil. Ou seja, então eu tenho que manter a base, o teto salarial. Eu não posso ultrapassar o teto salarial. Mesmo que eu tivesse uma grana, se eu contratar um atacante aqui que o salário passa dos 70 mil, 80 mil, já fica fora da realidade do clube, o modo carreira perde a imersão, né? Seu dinheiro vai acabar rápido. Então é uma das coisas aí que eu tomo muito cuidado quando eu começo um save do zero. Então tá aqui, tô com save do zero, não contratei jogador nenhum porque eu não tenho dinheiro, e também não contratei jogador nenhum por causa do piso salarial. Então, Felipe, como é que eu vou fazer para jogar se eu não posso contratar ninguém, nem por compra e venda e nem por empréstimo? Aí vai o pulo do gato que eu utilizo muito, é a base. Felizmente ou infelizmente eu uso muito a base. Por exemplo, meu goleiro, vou promover, e aí o meu goleiro veio com força 15, então ele já se tornou o titular da equipe, certo? O salário base dele é 16 mil, não fugiu muito do time, né? Da folha salarial do time. E aí eu já posso vender um goleiro.
Geralmente, quando eu subo um jogador da base, que ele vem mais forte, eu vendo o mais velho da posição. No caso do goleiro, eu vou dar uma segurada, porque os outros goleiros são mais fracos. Mas aí, eu vou vender esse Washington, eu vou vender esse Otávio, um dos dois vai rodar. E aí, né, já tem um goleiro força 15, o goleiro que eu subi da base já é melhor do que os dois goleiros. Mesma coisa, gente, vou fazer aqui pro meio, porque lateral, né, não dá para utilizar agora. Vou usar o meio de campo força 60. Meu meio de campo ele veio força 5. Eu não tenho jogador volante, então ele vai compor o elenco, o Patrick Mascarenhas. Então é isso. A gente vai dar uma prioridade para a base agora no começo da temporada, né? Porque eu escolhi um time mais fraco. E a minha base ela tá fraca. Então o que eu vou fazer agora se a minha base é fraca? Eu vou pegar jogadores de outras bases. Por exemplo, Figueirense. A base do Figueirense é ruim, mas eu posso pegar aqui um Fábio Sullivan, por exemplo, e eu já subo o Fábio Sullivan. E a gente promove ele porque o desenvolvimento tá alto, né? E a gente promove ele, tá aqui no time, ó. E ele já é melhor do que esse reserva aqui, o Clayton. Então, fica aí já no banco o Fábio Sullivan, fica o Levi e não, o Levi vai sair. Eu vou vender o Cezinha, pronto. Primeira coisa também, outra coisa também no caso, você precisa saber qual esquema tático você vai jogar para você saber o tanto de jogadores que você vai ter no plantel. Por exemplo, eu jogo com 3 goleiros. Eu jogo sempre com 4 laterais. Se eu jogar no 3-5-2, eu utilizo 5 ou 6 zagueiros e 3 meio campo ofensivo e 4 volante, 4 atacante. Se eu jogar no 3-5-2, né, igual eu falei, 5 ou 6 zagueiros. Se eu jogar no 4-4-2, 4 zagueiros. Então, não precisa inchar o elenco, né? Eu jogo com 23, 24 jogadores, certo? Jogador velho, eu aposento e não contrato o jogador também, caso eu tenha dinheiro. Jogador com mais de 32 anos, porque ele cansa muito rápido. Então sempre que eu for na busca, que eu for contratar um jogador, eu olho aqui a idade e coloco de 16 a 31, tá? Porque o jogador até 30, 31 anos, ele se desenvolve. A partir dos 32, a chance dele machucar, dele cansar rápido e não subir de over é muito grande. Inclusive não sobe mais de over, né? A tendência é só cair. Pronto, o que eu fiz? Subi os jogadores que dá para subir. Peguei o jogador do Figueirense que eu podia pegar da base. E agora tô com esse elenco aqui um pouco fraco. Então a gente vai fazer. Vamos pro jogo. A gente vai no 3-5-2. Contra-ataque. Muito pesada. É o esquema tático que eu gosto de jogar. Porque como meu time é um time fraco, eu tô jogando na retranca. E aí a gente vai pra partida, né? Vamos colocar aqui Hercílio Luz. É muito importante também você salvar o arquivo, né? E depois ir nas preferências e colocar salvar a cada jogo, tá? Pra você não esquecer. E aí a gente vai vencendo o Figueirense por 1-0. A equipe do Figueirense ligeiramente melhor do que a equipe do Hercílio Luz, tá? Ganhamos de 2-0. Então o esquema tático que eu gosto de jogar é esse. Tem funcionado muito, né? E aí já tem aqui alguns jogadores cansados. Mesmo processo. Vou no Joinville, vejo algum jogador da base aqui pra comprar. Não tem ninguém. A gente continua o modo carreira, entendeu? Dificilmente você vai ser demitido se você tiver a grana, se você manter a grana. E o modo carreira vai ser bom a longo prazo, né? Talvez você não sobe de divisão na primeira temporada, mas talvez na segunda você consegue. Você vai disputar uma vaga aí na 4ª divisão, indo bem no estadual. Então você tem que ter em mente qual é o tipo de modo carreira que você quer. Você quer pegar um time pequeno? Você quer fazer ele virar potência? Você quer pegar um time grande que já não ganha muito tempo? Um time que brilhou no passado, hoje não brilha mais? Então você tem que saber a estrutura, né, o estilo de modo carreira que você quer jogar. E depois só aplicar essas coisas básicas que eu estou fazendo aqui no save, tá? No Joinville não deu para subir nenhum jogador, mas mesmo assim eu ainda vou promover algum do meu time, mesmo estando péssimo. Aqui eu tenho um com 5, eu vou emprestar também. Outra coisa boa que você pode fazer é emprestar jogadores, porque na hora que terminar a temporada, o jogo te devolve ele com 3, 4, até 10 vezes o valor do passe dele, né? Aumenta muito o valor de passe. Vamos de novo no 3-5-2. O estádio agora, você esquece. Eu não mexo no estádio no começo da temporada. Eu não mexo no estádio no começo do save. Eu não mexo. E aí eu consegui uma vitória, consegui mais um empate e novamente a gente vai aqui garimpar jovens jogadores da base. Aqui eu tenho o Odilon Vilar, não é nenhum craque, mas serve para compor elenco do meu time. Então
eu vou promover o Odilon Vilar, desarme e cabeceio, e ele já é um titular, um possível titular do meu time, né? E eu já posso estar vendendo o Rafael aqui ou emprestando. Tá vendo? Então você tem que fazer gestão do elenco. Você tem que ver se o seu dinheiro vai dar para pagar os salários, se vai dar para comprar jogadores ou não, né? Se você for comprar algum jogador também, tenha em mente que lateral, defensivo, marcação, desarme e marcação, desarme, lateral ofensivo, cruzamento, velocidade, cruzamento e finalização. Zagueiro, todos os zagueiros do seu time bons tem que ter característica de desarme. Todos os outros zagueiros que não tiver característica de desarme no seu time, meu amigo, infelizmente, você pode vender, que ele não vai ser um bom zagueiro. O meu time aqui eu tenho 5 zagueiros. Eu tenho o Diego Negrete, tenho o Rodolfo Mol, tenho o Odilon Vilar, tenho o Elton e tenho o Iago. Dos 5, só 2 aqui que prestam. Essa é a realidade, curto e grosso. O Diego Negrete e o Odilon Vilar. Como eu tô começando agora, não tem dinheiro para contratar nenhum, os outros vão ficar no elenco. Mas assim que eu tiver grana ou tiver jogadores da base e promover, todos os outros zagueiros que não têm característica de desarme vão embora. Mesma coisa para volante. Volante tem que ter característica de desarme também, que ele funciona como se fosse um zagueiro, um cabeça de área, tá? Meio campo ofensivo, passe, finalização, armação, drible, ele é quase um atacante, né? Além de dar passe, ele costuma fazer alguns gols. E atacante sem característica de finalização, infelizmente, você também despacha que dificilmente ele vai fazer gols, vai fazer menos gols, né? A não ser que você esteja num time mais forte, for enfrentar time mais fraco, aí, consequentemente, ele vai fazer gol. Mas se você tiver num time fraco igual o meu e já colocar jogador com cabeça e velocidade e o jogador fraco, ele não vai render, ele não vai fazer gol. Então é o seguinte, você tem que olhar o orçamento do seu time, olhar as características do seu time, dos seus jogadores, ver o teto salarial e aí sim você jogar o modo carreira e não esquecer qual é o tipo de modo carreira que você quer fazer. Essas são as coisas básicas que eu faço quando eu começo um modo carreira, tá? Eu olho também a agenda do meu time, eu olho uma por uma, eu quero ver quais são os adversários, né? O estado que eu tô jogando, quais são os times mais fortes, Chapecoense, Criciúma, Avaí, tipo assim, a primeira vez que eu vou enfrentar um time mais forte na vida, né? Isso no modo carreira técnico, né? Por exemplo, o Ercílio Luz aqui, o confronto, o adversário mais forte que ele vai disputar aqui, vai jogar é a Chapecoense. Então já é um marco na história do Ercílio Luz. Todas essas coisas fazem o seu save, o seu modo carreira, ficar um modo carreira mais imersivo, mais real, mais divertido de jogar. Amistosos, gente, eu não marco amistosos no começo assim, quando meu time tá fraco, não marco. Central de empregos, eu gosto de vir cá, olhar a central de empregos, para imaginar aqui na minha mente, no meu cérebro, que tem times me fazendo propostas, mas que eu não vou aceitar, que eu vou ficar no time que eu estou, entendeu? Tipo assim, só para falar pro time assim, olha, se você não me quiser, tem time que me quer, entendeu? Então eu olho muito essas coisas, né, para deixar o modo carreira mais real. Eu trago isso tudo para dentro do meu modo carreira. Tabela do campeonato, né, os artilheiros, né, média de gols. Eu observo muito isso nos meus saves, tá? O estádio, no começo do save eu não mexo nele, eu não mexo em nada no estádio. Juniores, né? Eu pego juniores de outros times iguais ou mais fracos do que o meu. Times mais fortes eu não pego. Por exemplo, Ercílio Luz e Atlético Mineiro numa Copa do Brasil. Eu não vou comprar jogadores da base do Atlético Mineiro, mas do Barra eu já pego, certo? Então é isso, né? Essas pequenas dicas que fazem o modo carreira ficar mais divertido e mais realista, tá certo? Essas são as coisas que eu faço quando eu começo um novo modo carreira. Eu vou jogando, garimpando a base, ficando de olho no orçamento e assim por diante. E o objetivo aqui é pegar o Ercílio Luz, levar para a primeira divisão. Eu já tenho esse objetivo em mente, então eu vou começar lá de baixo, da divisão estadual para a quarta divisão do Brasileirão, tentar levar o time para a terceira, para não depender mais de estadual e tudo mais. Aí, ó, confronto histórico, para mim, como técnico, o jogo mais importante da minha vida até hoje é contra a Chapecoense, que é um time de Série A, entendeu? Vai chegar um dia que eu vou pegar o meu time, vou enfrentar o Flamengo, vou enfrentar o Palmeiras, aí esse jogo sim
passa a ser o mais importante da história do clube. Mas hoje, no atual cenário, o jogo mais importante da história do clube e meu como técnico é a Chapecoense. Então já é motivo para comemorar, já é motivo de festa. Aqui eu não mexo na base desse time porque a Chapecoense hoje é mais forte do que o Hercílio Luz, que é um clube da Santa Catarina. E, inclusive, é uma dica de time para modo carreira para você jogar, tá? O Hercílio Luz é um time que é conhecido mais ali regional, né, mais estadual, e não é conhecido a nível nacional. Então você pode fazer o Hercílio Luz se tornar um time conhecido a nível nacional ou até continental, quem sabe, né? Então é isso, ficar de olho no... Vou falar mais uma vez, ficar de olho nas finanças, no dinheiro do clube, né, no salário do jogador, para não fugir o teto salarial, né? E é isso. E jogador, características dos jogadores é muito importante você olhar, e a idade do jogador também pesa muito. Então são as coisas que eu faço no início do meu save. Isso, pessoal, eu tô falando agora. Abri o save, tô começando agora, tá? São os times, os jogadores reais do time. Não tem jogadores genéricos aqui, a não ser os da minha base. Mas a princípio é o time real do Hercílio Luz, esse time que tá aqui. Tanto do Hercílio Luz quanto da Chapecoense. Não vendeu jogador nenhum, ambos os times. Tá com o elenco aqui da vida real mesmo. É o começo de tudo, né? E se você quiser um modo carreira mais difícil, conforme eu já falei em outros vídeos, atualizar automaticamente contratos encerrados, você deixa desmarcado e só venda o jogador quando ele vencer o contrato. Vou já dar essa dica de nível hard junto com ensinando para você o que eu faço no primeiro dia no clube, no início do meu save. Beleza? Pessoal, espero que eu não tenha falado muito rápido, espero que eu não tenha falado embolado, espero não ter esquecido de nada. E se você me dar mais dicas aqui embaixo, eu posso fazer também a parte 2 dessas dicas do que fazer quando começar um save, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e tchau, obrigado, valeu!